podem ficar à vontade para interromper. Legal, pessoal. Então, hoje, dia 9 de setembro, a gente recebe aqui o recém-contratado professor André Herkenhoff Gomes, que veio removido do campus do CEUNES, né, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, é um campus da UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, e agora ele passa a integrar nosso time aqui de docentes. Então, André, bem-vindo, tá? Em nome de todos os colegas aqui, primeiro, agora, oficialmente, né, as boas-vindas aí. Em breve estaremos de maneira presencial, né? Isso mesmo. Mas, gente, uma apresentação rápida, o professor André, ele tem sua formação toda pela UFV, né, Universidade Viçosa, graduação, mestrado e doutorado, e teve um período sanduíche, né, na Universidade Indiana. Estava até comentando, né, trabalhando com uma grande referência aí da área de física teórica, o professor Kostelec. O professor André, ele tem experiência na área de, física teórica de um modo geral, né? Hoje ele vai falar aqui um pouquinho para a gente, eu acredito, talvez essas ideias de violação de simetria de Lorentz. Isso. Vou meio que tentar conectar um pouco a experiência que eu tive com simetria de Lorentz com o meu interesse atual, na verdade. Assim, daí meu objetivo final do seminário, na verdade. Porque é até interessante, a gente sai da graduação quase como um mantra, né? A simetria de Lorentz, nada pode violar isso. Também, André também comentou outra coisa um pouquinho fora do mainstream da física, que é essa ideia de comprimento mínimo, né, na mecânica quântica. Então, são duas coisas aí para a gente pensar, assim, minha visão pessoal, né, pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que são dois temas muito importantes aí para a gente, como nossa formação como físicos, né, ver que existe também um mundo fora dos livros-textos de graduação, mais clássicos, né? Então, André, obrigado por aceitar o convite, tá? Eu que agradeço. Parabéns também pela iniciativa, assim que eu te convidei, você prontamente já falou, não, eu faço questão, quero sim, logo, quanto antes. Então é isso aí, pessoal. André, eu te passo a palavra, tá? Tá certo, obrigado, irmão. Então, assim, minha ideia hoje era, em parte, assim, o principal, na verdade, seria apresentar o assunto que eu venho estudando. Eu faço no último ano, que eu comecei a estudar ele durante a pandemia. Então, assim, a novidade até para mim é falar sobre esse assunto, que é a mecânica quântica, considerando a existência, a possibilidade de uma escala fundamental de comprimento. Essa novidade para mim, falar sobre isso também. Mas eu pensei, como estou chegando agora na UFOP, fazer uma breve apresentação assim, de quem eu sou, né? Mais em termos profissionais, mas um pouco também, um pouco pessoal. Então eu decidi fazer esse seminário por não como uma apresentação tradicional, que eu posso rabiscar, né? Eu gosto de rabiscar. Então, igual o irmão falou, assim, toda a minha formação acadêmica foi baseada na UFV, né, em Viçosa, aqui pertinho, entre 2007 e 2014. Graduação, mestrado, doutorado, foi tudo feito, assim, todos os títulos obtidos pela UFV. Comecei lá em 2007 e acabei em 2014, não foi porque eu fiz nada corrido, eu sou um gênio precoce, não. Quem dera pelo segundo, né? É porque, na verdade, eu comecei fazendo engenharia civil e decidi depois mudar para física. Aproveitei disciplinas e tal, aí consegui concluir o curso de física mais rápido. Mas só porque eu tinha começado na engenharia civil já, né? Então, vamos lá. Durante todo o período na UFV, iniciação científica, mestrado, doutorado, o tema que me atraiu foi o tema assim, que eu estudei, né, durante toda essa época, era em torno de teoria quântica de campos, no contexto de modelos que violam a chamada simetria de Lorentz e CPT. Não vou entrar em detalhes do que é exatamente isso agora, não, vou mencionar só por alto depois, mas só para contextualizar o meu background, né? Sou realmente um físico teórico e que nessa época de Viçosa era puramente teoria. Mas em 2013 eu fiz um período de sanduíche lá na Universidade de Indiana, cidade de Bloomington, no Centro para Simetrias Espaço-Temporais,
onde tive contato com o professor Alan Kostelec, que é uma referência internacional no assunto de simetrias espaço-temporais. E foi um período muito bacana, porque, assim, esse centro, né, realmente é referência no assunto, referência teórica, mas é aquela referência teórica sempre de olho no aspecto experimental. Então, enquanto em Viçosa eu fui desenvolvendo o lado teórico da coisa, né, estudando durante IC, mestrado, doutorado, esse um ano que eu passei nos Estados Unidos, foi assim, foi para expandir a cabeça, né, para realmente ver que não basta fazer física teórica, né, mas também é muito importante a gente, assim, importante não, é essencial, né, para a física, a gente ter aquela visão experimental da coisa, né, a gente tem física teórica, mas como que a gente transforma isso em realidade, né, como que a gente pensa ela no contexto de experimentos para dar ou não uma validade para essas ideias, né? Então esse tempo lá foi muito bacana. Aí nesse quadrozinho que mostra um pouquinho do meu caminho, né? Que foi Viçosa, Estados Unidos, terminando o doutorado em Viçosa, eu estudei teoria de campos nesse contexto, mas como aqui é uma prestação pessoal, também quero às vezes mencionar coisas que não deram certo, mas que me deram um pouco de contato com outros assuntos, né? No doutorado, a ideia, na verdade, era mexer com teoria quântica de campos em espaços curvos. Então, eu tive que estudar bastante a teoria quântica de campos, no contexto também de relatividade geral, né? Para lidar com o espaço-tempo curvo. Daí foi nisso do meu doutorado. Só acabou que não foi uma ideia que deu muito certo. A gente ficou 1 ano e meio nisso, mas eu não tinha experiência nisso, meu orientador também não. Então, assim, foi uma tentativa meio que errada de caminho. Aí a gente pegou e decidiu voltar de novo para algo que existia uma especialidade mútua, que era para simetria de Lorentz, né? Então, aqui foi, assim, um contato mais formal e durante um certo tempo com a relatividade geral, né? Que me deu uma base nesse assunto aí. Mas, para todos os fins, a época de formação concluiu-se com teoria quântica de campos em modelos com quebra de simetria de Lorentz. Em 2016, eu fui contratado pela UFS, fiquei lá por 5 anos, o campus de São Mateus, norte do Espírito Santo. Na UFS, o que acontece? Né? Nesse campus, não há muita tradição de pesquisa, né? Acaba que, por causa disso, a gente, o pessoal da física, pelo menos, cada um meio que desenvolve seus interesses de modo um pouco individual, né? Os que têm interesse em pesquisa. E essa falta de linhas consolidadas, de um espírito de pesquisa geral, coloca a gente meio que naquela, se vira com os seus assuntos, sem muita integração. Então acabou que lá foi um momento em que eu vi aquela diferença, né, entre aquela visão de a gente vai entrar numa universidade, vai se integrar a grupos de pesquisa, vai desenvolver algo em conjunto, para a realidade de vários locais, né, que nem sempre a pesquisa está naquele momento bem desenvolvida. Então, o que eu buscava lá, que eu busquei lá durante meu tempo, foram basicamente 2 coisas. Tocar adiante meus interesses de pesquisa e também assim, fazer algo mais no contexto local, porque lá existe um curso de licenciatura noturna em física. Então, queira ou não, assim, o foco do curso é a parte de ensino, né? Então, o que eu consegui desenvolver nessa questão foram algumas publicações da Revista Brasileira de Ensino de Física, que eu vou comentar um pouquinho depois, e também desenvolver gosto por isso, a parte do ensino de física, né? Eu sempre achei bastante interessante pensar nas questões que envolvem um aprendizado, um ensino, como que certos tópicos de física podem ser entendidos de uma maneira um pouco mais clara, ou mesmo questões que a gente discute no dia a dia, em várias disciplinas, ou com colegas, quanto que às vezes existem erros conceituais no meio dessas discussões, que às vezes impedem, né, dificultam uma compreensão melhor, né? Então, foram questões que me interessaram, né? Então, também dediquei parte do meu tempo nisso. Mas fora dessa área de ensino, lá, desde o início, eu tentava desenvolver pesquisa em áreas mais duras, né? No caso da física teórica. Tentei lá continuar com simetria de Lorentz em diferentes contextos, teoria quântica de campos, igual fazia até para o doutorado. Mas foi algo que aí foi
coisa minha, motivos pessoais, acabei não levando adiante. Tentei estudar a simetria de Lorentz, as violações dessa simetria no contexto de ondas gravitacionais. Com a detecção pelo LIGO, né, virou um tema bastante quente na física teórica, né? Voltar a considerar ondas gravitacionais em diferentes contextos, desde a física mais básica até testes da relatividade, né? Mas assim, tentando desenvolver o assunto de modo solitário, me deparei com as dificuldades, né, de ver grupos de pesquisa estruturados desenvolvendo o assunto com rapidez, enquanto que eu estava, primeiramente, tentando me inteirar sobre o assunto, né? Então, aqui foi algo que eu não conseguia enxergar muito em como contribuir de modo relevante. Então, foi outro assunto que acabou ficando pelo meio do caminho. Depois eu voltei para a quebra de simetria de Lorentz no contexto da chamada geometria de Finsler, que tenta ver esses modelos de quebra de simetria em um aspecto geométrico. Comecei um trabalho de 2 anos com um aluno de C, na verdade eu fui treinando ele, né? Era um curso de licenciatura noturna, sem aquelas matérias mais avançadas, né, do curso de bacharelado. Então, treinei o aluno por 1 ano, nas matérias mais avançadas, e no segundo ano, onde a gente começou a estudar esse assunto, começou a pandemia. E ela veio, assim, afetando várias pessoas de maneiras diferentes, né? Então, esse meu aluno de C acabou literalmente abandonando o curso de física. Então, foi um assunto que foi interrompido, a gente estava caminhando para algo, mas teve essa interrupção aí, mas é um assunto que, bem, eu não descartei, eu deixo ele no stand-by, vamos colocar assim, um interesse meu ainda, mas tema para outros seminários, né? Falar do que se trata essas coisas. Nesse meio do caminho também me interessei bastante por um tópico chamado sistemas de referência quântico, que o pessoal de Viena, um instituto de mecânica quântica de lá, vem estudando bastante, que tem a ver com as bases, né, os fundamentos da mecânica quântica. É um assunto que, novamente, foi me interessando, estudei bastante, mas não consegui sozinho encontrar, ver, né, o que de relevante tinha para ser feito ainda. Então, novamente, ficou no stand-by aí, mas é algo que mantém o estudo para amadurecer, né, para ver o que dá para ser feito com base na minha especialidade, né? Então, sempre tento assim, buscar um pouco daquilo no qual eu me formei, né? Estudos de simetria do espaço-tempo. Novamente, nas bases da mecânica quântica, me interessei por informação quântica. Tem um aluno de C atual na UFSC, que eu estou terminando a orientação, que está fazendo trabalho onde ele simula alguns sistemas quânticos no computador quântico da IBM, que se pode fazer computação pela nuvem. Ele está fazendo trabalho em cima disso. Aí ele está estudando um trabalho publicado na revista brasileira, reproduzindo aquilo, para a gente tentar, a partir daí, fazer algumas coisas novas, né, com essa plataforma. Então, assim, é algo que eu coloquei um X aqui só porque foi algo interrompido na UFES, né, mas que eu pretendo aqui na UFOP, de alguma forma, seguir com isso. Então, assim, a gente vê que aí compartilhando algo pessoal, né, principalmente com os estudantes, que o nosso caminho não é sempre linear, né? A gente espera, às vezes, terminar o doutorado, engatar na pesquisa, publicar, etc e tal. Mas, assim, no meu caso, só queria compartilhar esse lado humano aqui, de que as coisas não saem como esperado, por vários motivos, né? Desde questões pessoais, até questões, às vezes, de não conseguir desenvolver algo sozinho. Mas, no final, assim, o que mais me empolgou foi algo que, curiosamente, aconteceu depois do início da pandemia, que foi em agosto do ano passado. Eu comecei a estudar mecânica quântica com comprimento fundamental, que é o tema que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e foi algo que consegui desenvolver sozinho, me terei bem do assunto. Tem um trabalho que está submetido, né? Espero, claro, conseguir a publicação, né? Mas, enfim, é um assunto que eu acho que consegui engatar uma linha de raciocínio que dá para desenvolver bem. Então, desse último assunto aqui que eu quero falar com vocês mais em breve, né? Então, só para fechar essa introdução pessoal e profissional, né? Só comentando um pouco do que eu fiz na área de ensino de física, até para mostrar meus interesses, né? Igual eu comentei, meu grande interesse na parte de ensino de física
é menos essa questão da educação, vamos colocar, e mais a questão do ensino em si, né, da física em si, que é aquela questão de tópicos que às vezes estão em contato com a gente com frequência, né, de diversas disciplinas, mas que nem sempre a gente, vamos colocar assim, gasta, né, tempo bastante para avaliar com cuidado os conceitos, seja conceitos errados que são propagados, ou conceitos um pouco não claros que dificultam a compreensão e por aí vai, né? Então aqui, assim, foram 3 trabalhos que eu fiz desde quando eu entrei na UFES, disciplina de eletromagnetismo, de mecânica clássica, de relatividade especial, onde eu exponho aqui mais para enfatizar essa questão, né, que dos meus interesses principais, essas questões assim, teóricas, de certo modo, né, que envolve a física teórica, claro, né, o aprendizado conceitual, mas que não é muito questão para mim de qual tema em si, né? Todo mundo aqui, assim, todos os colegas docentes já lecionaram alguma disciplina e tem aqueles pontos que ficaram com a pulga atrás da orelha em relação a certos entendimentos, né? Aí o que eu sempre penso é que muitos dessas pulgas que ficam atrás da orelha, às vezes valem a pena serem exploradas, porque podem gerar um conhecimento novo ou simplesmente diferente de um assunto tradicional, tá certo? E isso muitas vezes contribui, né, para um aprendizado diferenciado daquele assunto. Seja, às vezes, nosso, né, aprender algo de novo sobre algo que a gente já imaginava saber, quanto para alunos também, né? E o último aspecto é só um breve comentário do que se quer dizer, né, com modelos que violam a simetria de Lorentz, que é justamente assim, o meu passado, né? Meu passado, de certo modo, presente, onde eu quero chegar no final dessa apresentação. Mas o ponto todo é, assim, a física teórica que me atrai realmente é a física fundamental, né, de partículas e campos, onde a gente busca, né, estudar fundamentos da mecânica quântica. E a parte de gravitação, igual eu falei, isso não é algo que eu nunca tive uma pesquisa ativa em gravitação, mas eu sempre tive esse contato no estudo de relatividade geral, né? Até mesmo por causa desse contexto que me interessa, que é a busca por uma teoria que unifique mecânica quântica e gravitação, ou que, de certo modo, quantize a gravitação, vamos colocar assim, né? Então tem esse quadrinho da esquerda aí, que tem o porco-espinho e o balão, acho sempre muito legal, em que eu vejo como se fosse, de um lado, a mecânica quântica conversando com a gravitação, né? Que fala que o problema não é um nem o outro, é simplesmente os dois, né? Os dois, de alguma forma, não se entendem. Mecânica quântica e gravitação não batem um com o outro. Talvez alguém possa falar que o porco-espinho seria a mecânica quântica, né? Por causa do quão bizarra que ela é para a nossa intuição, mas não tem como ser diferente, né? Nossa intuição é clássica, né? É baseada em experiências clássicas do dia a dia. Nossos sentidos, nosso cérebro, né? E tem sempre informações clássicas chegando nele. Então, tem como a gente ver realmente a mecânica quântica de modo intuitivo, já que a gente, em termos evolucionários, a gente não foi criado assim, né? Então, talvez o porco-espinho seria mecânica quântica, enquanto com o balãozinho, às vezes, por causa da geometria, né, a curvatura, poderia ser a relatividade geral, a gravitação, vamos colocar assim, né? Então, os dois em conjunto simplesmente não casam, né? E atualmente o que a gente tem é realmente coisas meio Frankenstein, né? Querendo misturar vamos supor, em uma coisa só, maçã e laranja, né? Tentando casar gravitação e mecânica quântica de modo bruto, né? Simplesmente casar as duas coisas, sendo que seus princípios, até onde a gente sabe, são tanto quanto excludentes, né? E o ponto é que ninguém sabe como fazer isso, como unificar quântica e gravitação. Tem a teoria de cordas, tem a gravitação quântica em laços, e outra dinâmica de triangulação causal, e tantas outras propostas, mas o ponto é que não tem nada concreto atualmente, nenhum modelo que a gente saiba que é consistente, que saiba que tem um contato realista com os experimentos. A gente não sabe disso. E aí que entra a ideia de modelos com violação da simetria de Lorentz. A simetria de Lorentz é basicamente a simetria que fala o seguinte:
que não importa, você tem seu experimento físico, seu experimento, né? Não importa a orientação desse experimento, não importa a posição no espaço em que se realiza ele. Eu posso fazer o experimento aqui, posso fazer no alto do morro, posso fazer no espaço, posso fazer de cabeça para baixo, não importa como eu realizo o meu experimento. A física observada tem que ser sempre a mesma, né? Então, isso daí é que a gente chama de simetria de Lorentz. A física não depende de orientações espaciais e nem posições espaciais, nem quando eu realizo o experimento. Tá certo? Claro que, bem, nessa diferença de posição, local ou instante que eu vou fazer o experimento, eu tenho que levar em conta posições relativas, a gravidade, etc. e tal. Mas o ponto é, levando em conta tudo isso, a física em si é independente de onde se realiza o experimento, quando ou com que orientação, né? Da simetria de Lorentz. Só que a simetria de Lorentz é tipo um pilar da física teórica, né? Todo o modelo padrão, toda a relatividade geral, toda a mecânica quântica básica tem como pilar a simetria de Lorentz. Então, ela é tipo um paradigma atual, né? A natureza respeita essa simetria. Mas um ponto interessante é que várias das propostas de teoria mais fundamental, né? Cordas, loop quantum gravity, etc. e tal, basicamente todas elas têm os regimes em que elas propõem violações dessa simetria. Quer dizer, todas elas permitem, né, que a possibilidade dessa simetria não ser exata na natureza. Então, pode ser que a simetria de Lorentz, ao invés de ser exata, é aproximadamente verdade. Como consequência disso, caso a simetria de Lorentz não seja algo exato na natureza, o espaço-tempo ele vai deixar de ser isotrópico e homogêneo. Então, poderia ser que existe uma direção preferencial no espaço, né? Mas será que isso daí é razoável? Bem, o ponto é o seguinte, atualmente a gente tem diversos experimentos extremamente precisos que conseguem verificar a simetria de Lorentz como sendo exata para os padrões experimentais atuais. Tá certo? Só que aí que entra o chamado modelo padrão estendido, que foi desenvolvido primeiramente em 98, depois em 2004 estendido para considerar efeitos da gravitação também. Esse modelo padrão estendido, ele pega todo o conhecimento atual da física, replica ele, mas permitindo pequenas violações da simetria de Lorentz, de modo que você pode pegar e imaginar diversos sinais experimentais que surgiriam por causa dessa quebra de simetria. Então, aquela história, não propõe-se que a simetria de Lorentz seja violada. Na verdade, o que propõe-se é a possibilidade dela ser violada, para então se investigar quais serão os sinais experimentais de tal violação. Com os sinais experimentais, faz-se os experimentos para ver o grau de confiança que a gente tem que a simetria de Lorentz é respeitada. E a grande novidade é que não é algo tão simples assim falar, a gente fez um experimento, aquele experimento mostra que a simetria de Lorentz é respeitada. Acabou, fim de papo? Não. Efeitos de quebra de simetria de Lorentz podem aparecer em diversos, inúmeros experimentos completamente diferentes. Então, daí que entra a importância de estar continuamente testando essa simetria nos mais diversos tipos de experimento. E como a simetria de Lorentz, e como assim, a ideia da simetria de Lorentz ser algo universal em toda a física, vamos colocar, você também deve testar isso nos mais diversos tipos de sistema. Sistemas envolvendo elétrons, sistemas envolvendo muons, envolvendo prótons, envolvendo mesons, envolvendo neutrinos, envolvendo fótons somente, sistemas com e sem efeitos gravitacionais. Então, você tem uma enormidade de local para olhar por pequenas violações da simetria de Lorentz. E o ponto é que está sempre olhando e buscando. Olhando, buscando, olhando, buscando. Se
a mínima quebra de simetria que fosse, de fato existisse, fosse detectada, ia de fato mudar bastante a nossa compreensão, né? Ia de fato dar um guia para a gente do que fazer em seguida, né? Então seriam os pequenos efeitos de uma gravitação quântica, talvez, surgindo aí por meio de pequenas quebras de simetria. Então, só para ter a noção, né? Tem essa figurinha aqui da Terra e do Sol, para a gente saber o que poderia parecer. Suponha que eu faço um experimento, vamos colocar, olha, bem aqui na África. Deixa eu mudar a cor aqui do meu pincel, colocar ele de vermelho. Eu suponho que eu faço um experimento bem aqui, olha. Então, tá aqui uma caixinha. É o meu experimento. Suponha que esse experimento envolve, vamos colocar assim, um elétron em uma órbita circular, que está se movimentando no campo magnético. Bem, um elétron em órbita circular vai ter o momento angular, né, apontando para uma direção. Imagina que aponta para cá o momento angular dele. Tá certo? Deixa eu mudar um pouquinho a direção desse cara para ficar mais interessante. Está aqui. Aponta para cá o momento angular do elétron. Bem, se eu fizer esse experimento em outro instante, vamos supor 24 horas depois, o momento angular do elétron estaria apontando para cá, né? Porque a Terra girou. Se a simetria de Lorentz ela é algo exato na natureza, tanto faz, né? Eu fazer o experimento, vamos supor, aqui, vamos supor, 8 da manhã, ou fazer o experimento às 8 da tarde. Tanto faz, né? Não faz diferença. Porque, assim, claro, levaria em conta os efeitos gravitacionais, etc e tal, mas, levando em conta tudo isso, tanto faz a hora que eu faço o experimento, né? Isso considerando que o espaço-tempo é isotrópico, é o mesmo em todas as direções. Mas olha como a situação muda se existisse, por exemplo, algum tipo de anisotropia no espaço. Vou desenhar essa anisotropia de azul. Uma setinha aqui, olha. Setinhas assim. Existisse, suponha, uma direção preferencial no espaço-tempo. Ora, se o elétron, ele, de alguma forma, o momento angular dele se acoplasse com essa anisotropia, olha, o ângulo que o momento angular dele faz com a anisotropia iria mudar. Caso o experimento fosse realizado às 8 da manhã ou às 8 da tarde, né, da noite. Então, algo que antes daria o mesmo resultado, a gente observaria a mesma física, caso existisse uma anisotropia espacial, geraria resultados diferentes, né? Então, a gente vê aí que não basta você pegar e fazer um experimento em que você imagina que a simetria de Lorentz ela é respeitada. Você tem que fazer o experimento considerando ele apontando em diferentes direções espaciais, ele em diferentes posições espaciais, ele realizado em diferentes instantes. Então, esses pequenos detalhes que fazem testar a simetria de Lorentz algo bem mais complexo do que parece. É aí que, novamente, menciono o modelo padrão estendido, que é o modelo teórico mais geral possível para se considerar a quebra de simetria de Lorentz. E a grande força dele é que ele é um modelo realista. Ele te permite, do zero, construir sua previsão experimental e comparar ela com experimentos em situações realistas, levando em conta, por exemplo, a posição que você está em relação ao referencial. Geralmente considera-se um referencial centrado no Sol, por exemplo. Levar em consideração a posição que você está em relação ao Sol, a orientação da Terra naquele instante e a posição da Terra ao longo da órbita, por exemplo. Então, você tem a possibilidade de testar a simetria de Lorentz considerando todas as coisas, variação na posição da órbita, orientação do eixo terrestre, orientação do seu experimento, um instante, etc. e tal. Então, assim, foi em cima disso que eu estudei, que eu gastei boa parte da minha formação, que eu passei boa parte da minha formação, que eu passei estudando, né? Então, aí te dá assim, a noção de que, bem, a gente está buscando teorias fundamentais, né? Que, de alguma forma, nos deem pista de como harmonizar quântica e gravitação. E com esse estudo, isso me deu uma noção boa de, bem, qual que é o caminho para fazer isso,
levando em conta que pode ser realmente medido e como que essas coisas poderiam ser realmente testadas, né? Então, assim, eu diria que essa parte da minha formação talvez seja a mais marcante, porque dá essa visão diferente, né? Ajuda a sair, a nos tirar do mundo teórico, daquela física de partículas, às vezes mais abstrata, aquela física que tenta buscar modelos de unificação, às vezes um pouco desconexo do experimento, e falar, olha, o que importa é como a gente consegue medir essas coisas aí, né? Então, daí, assim, eu, por alto, queria comentar. Que agora eu quero entrar no que eu comecei realmente a estudar um ano atrás, né, durante a pandemia, que é mecânica quântica com uma escala fundamental de comprimento. Aí eu vou tentar dar, assim, dar uma motivação ao tema, né, uma brevíssima introdução ao tema, igual eu falei, estou há pouco tempo estudando isso. E aqui eu falo de modelos isotrópicos, que são aqueles modelos que desconsideram qualquer anisotropia espacial, que é o que existe na literatura. E o que eu quero finalizar é dando uma perspectiva de algo além disso. Falar sobre esse tipo de mecânica quântica, considerando também a possibilidade de modelos anisotrópicos. E o que significaria isso, né? É aí que a gente entra no que seria o além, tá certo? Então, a motivação ao estudo é a seguinte. Lá atrás, nos primórdios da mecânica quântica, tinha toda aquela discussão, né, no qual a gente tinha Einstein, Bohr e os pais da quântica, né, sobre o que pode ser observado, o que significa um observável. Aí, nesse contexto, a gente tem um experimento mental desenvolvido pelo Heisenberg, que é hoje conhecido como o microscópio de Heisenberg, que fala sobre a medição da posição, né, de uma partícula. Então, Heisenberg falou o seguinte, né? Para ser claro sobre o que a gente quer dizer com a posição de objeto, por exemplo, a posição de um elétron, a gente tem que especificar experimentos onde a posição do elétron pode ser medida. De outro modo, esse termo, posição de elétron, não tem qualquer significado. Então, o que quer dizer aí é que a gente falar sobre uma propriedade da partícula só faz sentido, uma característica, né? Ou de um sistema, uma partícula, só faz sentido quando a gente pensa em como que pode ser medido, como que essa característica pode ser inferida do experimento. Então, o chamado microscópio de Heisenberg foi ele pensando em como medir a posição de um elétron. Aí ele pensou da maneira mais simples possível, né? Eu posso medir a posição de um elétron jogando luz nele. A luz bate no elétron e vai ser captada por uma lente, né? Vai para os nossos olhos, por exemplo, uma câmera, um detector de fótons, o que é que seja. Mas é a partir daí que a gente consegue saber onde está o elétron, né? Incidindo luz sobre ele. Então, nessa fotinha, a gente tem um fóton, comprimento de onda lambda, incidindo no elétron. Esse fóton vai bater no elétron, né? A colisão, e vai ser desviado em alguma direção. Se ele for desviado em relação ao eixo dessa lente em um ângulo menor que o θ, quer dizer que a gente consegue captar o fóton pela lente, pelo microscópio, né? E daí, então, identificar a posição do elétron. Aí eu não vou entrar nos detalhes, mas tem esse link que eu escrevi aqui em cima, que vocês podem olhar depois, quem estiver interessado para mais detalhes. Você analisa essa situação do elétron espalhando esse fóton, em posição da conservação do momento linear, me fala que o fóton detectado, assim, considerando que o fóton foi detectado, a mudança do momento linear do elétron, componente X, né, por causa da colisão com o fóton, essa mudança do momento linear dele vai ter que ser pelo menos maior do que essa grandeza aqui. 2 vezes a constante de Planck vezes o ângulo de espalhamento sobre o comprimento de onda usado para iluminar o elétron. Então, só do fóton interagir com o elétron e ser detectado depois, isso daí já introduz para a gente uma incerteza no momento linear que o elétron vai sair depois dessa colisão, né? O elétron vai ser meio que chutado pelo fóton. E o fóton vai, então, ser espalhado, né? Então, a gente tem uma incerteza no momento linear do elétron.
E o outro ponto é que a gente tem também um limite de resolução imposto pela difração, né? Daí vem lá da física 2, da parte de ótica, parte de ondas, e só de usar a luz de comprimento de onda lambda, daí já introduz um limite de resolução para aquilo que eu quero enxergar, né? Então, ΔX, a posição do elétron, está aqui, um ΔX, vai estar limitado pelo comprimento de onda que está sendo utilizado, né? Então, daí a gente tira já de maneira bem argumentativa o princípio da incerteza, né? Incerteza no momento com incerteza na posição do elétron tem que ser maior ou igual a algo da ordem da constante de Planck. Tudo bem? Então, esse foi o argumento que Heisenberg deu para chegar no que a gente conhece como sendo o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Aqui está bem por alto as constantes numéricas, né? Mas um argumento mais cuidadoso vai chegar no princípio da incerteza, como a gente conhece. Então, o ponto é, o princípio da incerteza de Heisenberg foi proposto pelo Heisenberg com aquele argumento. De certo modo, aquele argumento faz a gente pensar que isso é uma limitação experimental, né? Talvez se melhorar meu experimento, eu consiga melhorar aquelas resoluções no X e no P. Mas não, a gente sabe, né, de um curso de mecânica quântica, que lá no fundamento da quântica, a gente está lidando com operadores, né? Operador de posição, operador de momento linear, e que esses caras não comutam. Os operadores da mecânica quântica, em geral, não comutam. E é bem fácil deduzir que, para qualquer par de operadores que não comuta, vale essa relação aqui, né? Que é a incerteza no operador A, vezes a incerteza nas medições do operador B, tem que ser maior ou igual que essa quantidade aqui, que envolve o comutador entre aqueles operadores. Daí a gente tira, assim, usando de imediato, a gente tira o princípio da incerteza de Heisenberg entre medições do X e do P, tá certo? Então a gente tem aí que o princípio da incerteza é algo muito mais básico do que uma mera resolução experimental, é algo muito mais básico do que simplesmente como eu estou medindo aquela coisa, o equipamento, a maneira de medição, é algo muito mais básico. Isso vem da natureza não comutativa dos observáveis da mecânica quântica, tá certo? Mas não deixa de ser muito interessante, né? Também pensar no microscópio de Heisenberg, né? Pensar que você está querendo medir a posição do elétron, iluminando ele com luz. A partir daí a gente pode ver os limites, né? Assim, interpretar um pouco esses limites de resolução. Se eu quero saber com grande precisão a posição do elétron, eu posso usar a luz com comprimento de onda pequeno, tá certo? Como essa figurinha da direita aqui. Porque olha, a luz tem um comprimento de onda muito pequeno, quer dizer que ela oscila muito rapidamente. Então, o campo elétrico que vai estar apontando para cima ou para baixo, dependendo do instante, esse elétrico vai estar oscilando muito rápido, aponta para cima, aponta para baixo, aponta para cima, aponta para baixo, de modo muito rápido, de modo que a força elétrica que vai agir sobre o elétron quase não para deslocar ele da posição que ele está. Então, ele vai estar assim, geralmente numa posição tanto quanto fixa, se a gente for parar para pensar. Então, a incerteza na posição é pequena. Por outro lado, esse fóton de pequeno comprimento de onda tem uma energia muito grande, né? Então, ele vai estar acelerando o elétron de modo bastante intenso, né? Acelera para baixo. Então, se desloca muito rapidamente para cima e para baixo, para cima e para baixo, em torno de um mesmo ponto, mas com velocidade altamente variável. Então, isso daí faz ele ter uma incerteza no momento dele ficar muito grande, né? Por outro lado, se a gente quer saber o momento do elétron com precisão grande, uma onda de comprimento de onda muito grande. O elétron vai se deslocar, sabe, com velocidade quase
Mas, por outro lado, imagina que o campo elétrico iluminando o elétron. Isso vai fazer o elétron, basicamente, ir se deslocando aos poucos, mas de maneira contínua, saindo de uma posição original, deixando cada vez mais incerta a posição em que ele está. Lembra, tudo que a gente tem no final da história é a luz que vai voltar no nosso microscópio. Nesse sentido que a gente fala dessas incertezas aí. Então, por que o princípio da incerteza... Desculpa, por que o microscópio de Heisenberg é importante aqui, né? Para dar uma motivação para o princípio da incerteza. Em termos básicos, matemáticos, a gente não precisa disso. Mas ele dá uma motivação para a gente. E é usando essa motivação que começaram a pensar sobre o efeito da gravitação em sistemas quânticos. Vamos colocar assim, né? Então, para tentar fazer essa conexão agora, né? Como que a gravitação pode influenciar sistemas quânticos, ou como que daí pode surgir algo, né? Vamos pensar agora, fazer um experimento mental envolvendo buracos negros, mas um buraco negro clássico, tá certo? Então, a gente não tem nada de efeito Hawking, evaporação de buracos negros, nada disso daí não, tudo bem? Então, vamos considerar, olha, um buraco negro do tipo Heisler-Nordstrom. É aquele buraco negro esférico, sem rotação, mas carregado, com uma carga quesão. Só que ele tem a massa emisão, tá certo? Se você pega a teoria da relatividade geral, ela prevê essa expressão aí para o raio do horizonte de eventos mais externo desse tipo de buracos negros, desse tipo de buraco negro. Essa é uma relação que é uma relação entre o raio do horizonte de eventos, a carga do buraco negro e a massa dele. São as três grandezas básicas nessa equação aí. Tá certo? Um ponto interessante que foi discutido na década de 90 pelo Michel Maggiore é que essa expressão aí não ela pode ser interpretada não como uma previsão da teoria, mas apenas como uma definição do raio do horizonte de eventos. Por que não a previsão da teoria? Porque a gente não tem acesso direto, a gente não tem acesso experimental à área do buraco negro, ao raio desse horizonte de eventos. Tá certo? Então, se a gente não tem um acesso experimental a essa grandeza, quer dizer que a gente não pode medir ela diretamente. Então, ela aparece simplesmente com uma definição. Tudo bem? A gente define assim o raio do horizonte de eventos. Isso não é algo, isso daí não é previsto, é definido dessa maneira por meio da teoria, né? Por que isso daí é dito, né? Ora, a gente tem essas grandezas: a carga do buraco negro, a massa dele e o raio do horizonte de eventos. A carga e a massa podem ser medidas de modo direto, por meio do experimento. A gente pode considerar, por exemplo, partículas teste, a gente olha a trajetória delas bem longe do buraco negro, a partir daí a gente consegue tirar a carga do buraco negro e a massa dele. Tudo bem? Igual a gente tendo, por exemplo, a Terra em órbita em torno do Sol, a gente consegue descobrir qual que é a massa do Sol, por exemplo, né? Isso daí no curso de Física 1 a gente vê. Uma outra coisa que a gente pode fazer com esse buraco negro é um experimento de espalhamento. Você dispara partículas carregadas contra ele, algumas vão ser atraídas, outras vão ser desviadas, mas a gente pode pegar e medir, então, a seção de choque. Usando teoria de espalhamento no contexto da relatividade geral, a gente encontra uma relação entre a seção de choque, tá certo? E a área do buraco negro. Mas repara, a gente mediu a seção de choque. Por esse experimento aqui, a gente mediu massa, a gente mediu carga. Nesse experimento, a gente mediu qual que é. A gente não mediu diretamente o raio. Então, a gente sempre precisou de informações experimentais para jogar nessa relação amarela, para daí tirar o raio do buraco negro. Então, assim, é a maneira de enxergar as coisas, né? E é interessante que a situação muda bastante se a gente considerar agora não buracos negros
clássicos, mas sim um buraco negro quântico. Porque na versão quântica de um buraco negro, e a evaporação de um buraco negro, né? A emissão de fótons por um buraco negro. Então, vamos assim, de uma maneira bem geral, pegar esses fótons em buraco negro e meio que fazer, imaginar o caminho inverso desses fótons para traçar a origem deles e a partir daí determinar qual que é o raio desse horizonte de eventos. Então a gente tem com o buraco negro quântico uma maneira de medir diretamente qual que é o raio do horizonte. Então a partir daí, a definição lá atrás, definição e passa a ser uma pode usar essa previsão da teoria para entender as consequências dela para o estudo de um buraco negro quântico. Então, o que o Maggiore fez nesse artigo de 93 foi imaginar um experimento do telescópio de Heisenberg considerando um buraco negro. Então, você tem um fóton contra um buraco negro, esse fóton vai ser remitido em forma de radiação. Se você mede essa radiação no ângulo englobado pelo seu telescópio, você pode usar isso daí para imaginar qual que é, né, o tamanho desse buraco negro. Igual você pode, no escuro, colocar a bola de gude no quarto escuro, pegar, iluminar ela, né? Em qual sentido você vai ver aquela bolinha de gude. Então a ideia aqui é parecida. Só que o grande lance e o grande diferente desse experimento com elétrons é que é a interação do buraco negro com o fóton. O elétron simplesmente espalha o fóton de uma maneira qualquer, né, com diversos comprimentos de onda. No caso do absorve, isso muda a massa do buraco negro, né? Que é o equivalente em massa da energia do fóton, vai ficar nada no buraco negro. Então, o buraco negro vai ter a mudança de massa descontínua e na reemissão daquele fóton vai ter novamente uma redução da massa dele, de modo também quando a gente receber esse fóton no nosso microscópio, né, na nossa lente ali em cima, a pergunta é: esse ele dá informação da área do buraco negro, a área do buraco negro antes da absorção do fóton, após a emissão do fóton ou algo intermediário? A gente só está recebendo um fóton que foi emitido pelo buraco negro em um processo descontínuo, de variação descontínua da massa. Isso daí introduz, então, coisa extra na medição do raio do buraco negro. Então, a gente tem aqui na direita, olha, essas duas incertezas, que seria a incerteza no momento linear do buraco negro, né? Que ele vai ser chutado pelo fóton, de certo modo, né? Vai ter aquela colisão, aquela pancada, entre aspas, né? A incerteza na posição do buraco negro, tudo bem, por causa do limite imposto pela difração. No X, simplesmente porque quando a massa do buraco negro varia nesse processo de absorção e emissão, o raio dele também varia, tá certo? E daí, não vou entrar em detalhes aqui, a gente encontra uma expressão final para essa incerteza extra que aparece por causa do processo de absorção e emissão. A gente tem uma incerteza extra que é proporcional ao comprimento de Planck ao quadrado e inversamente proporcional ao comprimento de onda do fóton utilizado. Claro, não quero entrar aqui em detalhe nenhum de conta, nem mostrar de onde que surgiram, mas o ponto é que então, quando você pega a incerteza do momento linear e a incerteza somada no X, a gente tem o que seria um novo princípio de incerteza, que é, como o antigo, proporcional à constante de Planck, mas com algo extra agora, que envolve, vamos colocar assim, só para colocar um fator aqui, né? Uma constante
vezes o comprimento de Planck ao quadrado, vezes uma incerteza no momento linear. Tá certo? Então, o ponto é esse. Por causa do processo descontínuo de absorção e reemissão do fóton usado para iluminar o buraco negro, isso fez o raio dele variar de modo descontínuo, da onde vai surgir uma incerteza extra. Esse último termo aqui está levando em conta essa incerteza extra aí que surge. Tudo bem? Então a gente está vendo, olha, que em um experimento com buraco negro quântico, levando em conta o efeito da radiação Hawking, a gente tem algo parecido com o princípio da incerteza, só que modificado. Tá certo? E o interessante, claro, a gente pode pegar e interpretar isso daí como uma modificação, uma correção do princípio de Heisenberg. Por que uma correção? Bem, porque o princípio da incerteza de Heisenberg diz respeito à mecânica quântica somente. Aqui é uma tentativa, são argumentos fenomenológicos de unir mecânica quântica, ou seja, medição da posição em níveis microscópicos, com algo gravitacional, buraco negro, raio do horizonte de eventos. Ao unir essas duas coisas, usar fótons para medir a área de um buraco negro no processo de absorção e remissão, considerando o efeito Hawking, a gente tem, seria uma correção, né, um extra no princípio da incerteza de Heisenberg. Essa previsão surgiu desse argumento que eu expus aqui. E é interessante, esse mesmo princípio da incerteza que eu coloquei em verde aí, ele aparece em outros contextos. Em um modelo, em argumentos totalmente independentes desse, considerando corda, surgem princípios da incerteza com essa cara. Você tem outras propostas de gravitação quântica, tipo na Loop Quantum Gravity, que introduz também correções do princípio da incerteza. Teorias quânticas de campos não comutativos, também correções do princípio da incerteza. Correções do princípio da incerteza, várias diversas propostas atuais que tentam conciliar a quântica e a gravitação. A certeza, nossa, que existe isso de fato? Não, de maneira alguma. Até agora, nossas propostas que tentam conciliar quântica e gravitação, todas elas são propostas que abrem essas possibilidades. Tá certo? Vamos colocar assim, a física teórica está tão perdida, né? Faltam experimentos para guiar a busca para a gravitação quântica. Alguns vão prever modificações do princípio da incerteza e outros não vão prever isso, né? Mas o ponto é, se existe a possibilidade, vamos considerar os efeitos dela e buscar algo experimental, né? Então, a gente interpreta isso aí como sendo o princípio da incerteza generalizado. Então, a gente coloca assim, olha, ΔX, ΔP vai ser maior ou igual que H cortado. Eu coloquei esse maior ordem, né? Só para não ficar colocando muito aí. Extra, tá certo? E esse algo extra, usando o argumento anterior, vem por causa da incerteza extra que surge na mudança descontínua do raio do buraco negro. Mas lá atrás, olha, a gente tinha duas incertezas para a posição. Uma vem dos limites impostos pela difração e o outro pelo processo de emissão e absorção, que é descontínuo. Para chegar na expressão verde, a gente só somou essas duas incertezas. Ok? Mas fazer isso é algo um pouco arbitrário, né? Então a questão é essa constante aqui. Eu posso estar somando as incertezas, eu posso estar, por algum motivo que a gente não entende bem, tendo que subtrair as incertezas. Então tem essas possibilidades, né? De como considerar as incertezas extras que viriam dos efeitos gravitacionais. Bem, se eu somar as incertezas, um gráfico da incerteza em X, da incerteza em P, vai me dar essa curva, que indica a existência, olha, desse ponto, que seria uma incerteza mínima na posição
ok? Então, teria aí que, bem, se eu tento fazer um experimento cada vez mais preciso em termos de medidas de posição, eu vou ter incerteza mínima. Eu não consigo ter incerteza arbitrariamente pequena na posição. Tem um valor fundamental aí, que a gente poderia interpretar como sendo uma escala de possibilidade. Mas se eu falo que as correções do princípio de incerteza com sinal negativo, a gente tem algo oposto. Olha que interessante. Certeza em X e incerteza em P estão relacionados de tal modo que quando eu atinjo a menor incerteza na posição, eu chego a uma incerteza máxima no momento. Então, de alguma forma, eu não teria uma escala mínima na posição, mas teria uma escala máxima para o momento. Ainda, né? A gente conseguiria chegar à incerteza zero na posição, sem que a incerteza no momento iria para zero. Então, estaria no limite, no regime clássico novamente. Tem outra possibilidade que é sendo estudada também. Vamos colocar assim, para organizar as ideias, né? Duas possibilidades, considerando esse princípio da incerteza generalizado. Uma é, existe uma escala fundamental de comprimento. Quando eu tento fazer medições, usando luz cada vez mais energética, para obter uma resolução cada vez melhor da posição, a gente chega no limite máximo. Tá? Consigo localizar a partícula melhor do x0. Ou seria a ação crescendo de tal modo, de modo a criar assim, a posição da partícula em um limite abaixo do qual não conseguiria acessar. Tá certo? Tem gente que especula. Se eu usar fótons muito energéticos para localizar a partícula, se esses eles podem às vezes ser energéticos o bastante para criar um buraco negro. Tudo bem? Um micro buraco negro. Então, daí eu tenho já o horizonte de eventos bloqueando qualquer resolução menor do que uma escala mínima aí. Mas, por outro lado, eu posso ter um princípio da incerteza generalizado em que, quanto mais energia eu dou para o meu fóton para melhor localizar a partícula, de alguma forma, mais e mais o comportamento microscópico vai se assemelhando ao comportamento clássico. Certo? Então é algo bem contraintuitivo isso, né? Mas é uma proposta que vem sendo estudada. Sobre ela não tenho muitos detalhes, mas tem gente de peso considerando essa ideia, como o Gerard Toft, que foi o prêmio Nobel de 99, por mostrar que as teorias de Young-Mills são normalizáveis. Então, a gente de peso considerando isso, né? Por mais estranho que seja esse tipo de ideia, né? Então, esses modelos com o princípio da incerteza dito generalizado são chamados de GUP, modelos GUP, tem esse tipo de motivações. Mas, novamente, a gente pode ir para a abordagem bem mais geral, né? A abordagem mais geral é o quê? Bem, a incerteza em dois observáveis, x e p, é que os índices I e J é só para falar das componentes, né? A incerteza desses dois caras é determinada, o produto das incertezas, né? É determinado pelo comutador entre os dois operadores, entre o x e o p. Então a gente pode falar o seguinte: para eu gerar um princípio da incerteza diferente do usual, tudo que eu preciso fazer é considerar operadores x e p com uma relação de comutação diferente. Em vez do x e o p, o comutador da IH cortado, talvez dê alguma coisa diferente. Alguma função que pode envolver o x, o p e outras coisas mais, né? Essas reticências seriam graus de liberdade que estão além da física convencional. Seriam efeitos de graus de liberdade que estão além do modelo padrão, que a gente não conhece, mas que a gente pode parametrizar por constante alfa, beta, ou parâmetros variáveis, né? Mas, enfim, a ideia é diferente do tradicional, simplesmente mudando a relação de comutação. E o caminho mais feito
que é mais feito na literatura, é exatamente isso. Considero o comutador do operador X e do operador P. Em vez de tomar o IH cortado, vamos falar que é IH cortado mais alguma coisa diferente. E vamos ver os efeitos disso. Esse tipo de abordagem, que é a abordagem mais prática, né, e menos fenomenológica, ela foi iniciada principalmente, assim, o grande trabalho na área que iniciou isso foi desses três caras, do Kempf, do Mangano e do Menck, em 95. Mas, assim, os primeiros passos nessa direção foram dados pelo Kempf, em um ano anterior. O que eu quero falar aqui é do modelo mais popular, quando a gente está falando de princípio da incerteza generalizado, que é o artigo que eu mencionei. Nesse caso, esse primeiro trecho aqui, ó, não se preocupa muito não. Aqui a gente está falando de um modelo tridimensional, né? X, Px, Py, Pz. Mas modelo e fala que ele é cortado, mais isso daqui, olha, vezes quadrado do aumento. Seria esse pedacinho aqui, olha. O computador de x e p seria 1 mais beta p ao quadrado. Isso dá para a gente esse princípio da incerteza. É exatamente o princípio da incerteza que a gente que argumentou ali atrás no experimento com buraco negro. Δx, Δp maior ou igual ao que H cortado sobre 2, vezes 1, que é o tradicional, mais uma correçãozinha extra. Esse daí, igual a gente falou antes, a gente faz o gráfico do Δx por Δp, a gente tem a incerteza na posição e cai nessa expressão amarela aí. A incerteza mínima em medições da posição vão ser, nesse caso aqui, vai ser dado por H cortado raiz desse parâmetro beta, que será um parâmetro associado com um comprimento fundamental. Ou seja, tornar essa medição precisa, né? Reduzindo. André, desculpa, só um minuto. Talvez seja melhor você desligar seu vídeo, porque não sei se é só para mim, mas está bem picado assim, seu áudio está... Pode ser? Não, o áudio às vezes... Não, eu não te escutei, mano. Não sei se o pessoal está escutando bem, mas talvez foi só para mim o áudio, seu áudio estava um pouquinho picado. Talvez só se você puder desligar o vídeo, não sei se melhora. Ah, tá, beleza. Agora está escutando direitinho? Aparentemente sim, aham. Tá, Oscilando um pouco, aqui, então. mas vamos lá. Ah, tá. Tá melhor? Acho que sim, vamos lá, vamos testar. Tá, se ficar ruim de novo, você me fala. Então, o que a gente tem agora é isso. A posição de uma partícula, eu posso tornar essa medida cada vez mais precisa, mas não mais preciso do que essa quantidade básica aqui. Tudo bem? E claro, do que é uma proposta, né? Você mudou o computador de x com p por um parâmetro beta que é desconhecido. É aí que entra, claro, a parte experimental, né? Você pode bolar experimentos para ver as consequências de uma mecânica quântica em que o comutador de x com p não é mais IH cortado. O princípio da incerteza é diferente. Atualmente, se você parametriza dessa maneira aqui, esse parâmetro beta, a gente tem que o parâmetro adimensional envolvido com essa modificação no princípio da incerteza, esse parâmetro adimensional ele tem que ser menor do que 10 a 6. Tudo bem? Então, qual que é assim, a expectativa atual? Né? Que se existir um comprimento básico, né, uma escala básica de comprimento, que coloque esse limite para a nossa resolução experimental, que essa escala vai ser da ordem da constante de Planck. Então, por isso está parametrizado assim, olha, a constante de Planck, desculpa, o comprimento de Planck vezes um parâmetro. Atualmente, a gente sabe que esse parâmetro é menor do que 10 a 6. Mas, vamos supor, a expectativa é que esse parâmetro seja da ordem de 1, se ele existir.
Claro, se a gente conseguir experimentalmente melhorar essa resolução e ver que, por exemplo, esse parâmetro aqui é ainda menor do que a escala de Planck, claro que esse tipo de ideia, né, um comprimento fundamental, passa a ser desfavorecido, né? O que significa um comprimento fundamental? Abaixo até mesmo do comprimento de Planck, né? Para qualquer tipo de fim prático, não teria muito sentido, né? Aí, o modelo mais popular. E uma consequência desse modelo, a consequência operacional de eu se falar que existe uma incerteza mínima, é a seguinte, né? Quando você vai medir a incerteza na posição, mecânica quântica, você quer calcular a incerteza na posição. Você tem que calcular valores esperados, né? Então, aqui, você calcular o valor esperado da posição e o valor esperado do quadrado da posição. Você calcula esses valores esperados em um certo estado quântico, né? Então, naquele estado quântico, eu tenho aí incertezas na posição, de modo a gerar esse desvio padrão aí, né? O lance todo é que agora, essa incerteza tem um valor mínimo, que é maior do que zero. Então, a gente fala que qualquer estado físico tem que respeitar essa incerteza mínima aí, ok? Qualquer estado físico, quando você calcular a incerteza na posição naquele estado físico, a incerteza tem que ser maior do que o valor mínimo, né? Maior ou igual. Então, de cara, a gente vê aí um certo problema em relação à mecânica quântica tradicional. É que, se eu considero o meu estado psi como sendo um alto estado da posição, esse alto estado da posição não respeita essa limitação básica aqui. Porque a incerteza na posição em um alto estado da posição é zero. Tudo bem? Então, altos estados de X, eles não servem mais para te construir estados físicos, ok? Mesmo na quântica convencional, alto estado de X não é um estado físico. Por quê? Eles não são normalizáveis. Tudo bem? Não são estados normalizáveis. Mas o ponto é que, mesmo não sendo estados normalizáveis, lá na mecânica quântica convencional, a gente pode usar eles como base para expandir estados físicos, tá certo? Ou seja, eu posso escrever um estado físico como uma combinação de várias deltas, por exemplo, de modo a ter nossa função de onda no espaço do X, por exemplo. Se a gente imaginar aqui, olha, na figurinha da esquerda, o espaço de Hilbert, em branco, né? O alto estado da posição, ele mora fora do espaço de Hilbert, mas ele mora a uma distância epsilon que vai a zero. Ele mora bem na bordinha do espaço de Hilbert, de modo que eu posso pegar qualquer estado físico e aproximar com arbitrária precisão para uma delta. Tudo bem? Agora, isso não é mais verdade. Agora, os altos estados do X vivem realmente distante do espaço de Hilbert. Inclusive, considerando essa mecânica quântica comprimento fundamental, os altos estados de X nem são mais ortogonais no estilo da delta de Dirac. A gente tem um operacional interessante. O operador posição, ele não é hermitiano. Ele é somente um operador simétrico. É a diferença matemática sutil, que eu não vou entrar nos detalhes, mas o ponto é o seguinte: quando o operador não é hermitiano, uma coisa você tem garantida. Seus autoestados, seus autovetores, não são ortogonais mais. Mas ele ser simétrico garante que os autovalores são reais. Então, na mecânica quântica, o comprimento fundamental, o que acontece é o seguinte: o operador posição, ele é um observável, porque ele tem autovalores reais, mas ele não é hermitiano. Ou seja, não existe mais uma base que vai diagonalizar ele. Então, aquela utilidade que ele tem na mecânica quântica tradicional deixa de existir. Então, acaba que para se trabalhar nesse tipo de mecânica quântica, o que você precisa é, basicamente, mudar de representação. Em vez de usar a representação no espaço das posições, você pode usar a representação no espaço dos momentos. Que aí é igual a gente vê na mecânica quântica, sem nenhuma novidade. Exceto pelo fato que a representação do operador posição vai ser agora não somente uma derivada em relação a P, mas até a correçãozinha extra aqui. Tá certo? O operador P e o operador X
tem agora uma representação um pouco diferente, justamente para respeitar a relação de comutação nova que existe entre eles. Essa relação de comutação nova existe por quê? Porque dela a gente consegue gerar, a gente consegue criar um modelo com um comprimento mínimo. Aí daí para frente tem várias mudanças matemáticas. A definição do produto escalar tem que ser alterada, justamente para manter os operadores x e p simétricos, né? Ou seja, com autovalores reais. O p continua sendo hermitiano, o x não. Mas é assim, são mudanças operacionais. Então a lição aqui é que a gente vai ter que usar a representação dos operadores no espaço dos momentos. Mas a partir daí, a gente pode fazer um monte de coisa. Então a gente tem agora a mecânica quântica com relação de comutação entre x e p diferentes, que não permite mais usar a base no espaço das posições. A gente vai usar a base no espaço dos momentos. Isso daí altera um pouco como é a cara dos operadores diferenciais. Mas nada impede de a gente fazer as várias coisas que a gente está acostumado. Vou só entrar aqui e comentar mais. A hamiltoniana, por exemplo, vai ter a mesma cara de sempre. Igual eu coloquei aqui a hamiltoniana do oscilador harmônico simples. Mesma cara de sempre. Mas o que a gente vai usar para o operador posição vai ser algo diferente. Não é somente a derivada em relação ao momento, mas a gente tem esse termozinho extra aqui que gera o efeito do comprimento mínimo. Daí a gente vai pegar aí, bem, com uma hamiltoniana nova, uma hamiltoniana levando em conta a existência de um comprimento mínimo, a gente vai para o experimento. A gente vai fazer experimentos onde a gente vai comparar níveis de energia, modos de oscilação, frequência de oscilação e por aí vai. Tá certo? O que também é feito é considerar outros modelos, ou seja, outros tipos de relação de comutação. Em vez de eu falar que entre x e p a gente tem essa relação, a gente pode considerar vários outros tipos de relação e considerar então as consequências experimentais. O lance todo é que, bem, cada modelo vai gerar, né, um efeito diferente a ser buscado no experimento. Então a gente cai assim, um certo problema atual, que se a gente considera o caso geral, né, a gente tem os operadores x e p, e a partir daí a gente vai mudar a relação de comutação para ver as consequências, né, para levar em conta uma escala fundamental. O que acontece é que a gente não conhece detalhes de uma gravitação quântica, por exemplo, para ver quais têm que ser os princípios básicos na hora de propor uma relação de computação diferente. A gente não tem uma abordagem única para esse tipo de modificação no computador de X com P. Isso gera, então, vários e vários modelos diferentes, cada um com parâmetros diferentes, o que também complica na hora de fazer a compilação dos limites experimentais. Um outro problema é que é muito mais comum trabalharem com modelos unidimensionais, ao invés de tridimensionais, pela simplicidade. E existe uma complicação aí, porque vários modelos tridimensionais diferentes podem cair no mesmo modelo unidimensional. Então, aí é uma outra dificuldade extra. Aí, o trabalho que eu fiz, que eu submeti recentemente, eu proponho um modelo mais geral, que eu chamei de modelo de princípio de síntese generalizado isotrópico. Então, eu tento pegar todos os modelos propostos até hoje, e quaisquer outros que possam vir, que sejam isotrópicos, e coloco todos eles em um mesmo arcabouço, vamos colocar assim. Eu considero, eu basicamente coloco propriedades para o modelo, ser isotrópico. Existe uma escala de comprimento. Quando essa escala vai para zero, eu caio na mecânica quântica tradicional. Exige paridade e reversão temporal. Exige que o x e o p sejam operadores simétricos. Daí a gente consegue cair no modelo geral bastante. Tenho representações para o... Eu não vou entrar nos detalhes aqui para explicar cada símbolo, não, até porque eu acho que o tempo está meio corrido já. Mas a gente tem a expressão geral de operadores x e p, em termos de operadores, vamos colocar assim, auxiliares, né? Seria um x e um pzinho. O x e o pzinho
eles têm a relação tradicional. Não são caras observáveis. Os caras observáveis é o xão e o pzão, que são operadores mais complicados. A gente tem uma expressão geral aí para o xão e pzão, a partir do qual a gente tem os comutadores de x com p, uma cara mais geral, vamos colocar assim, e também surge a possibilidade interessante do comutador entre o operador de posição não ser zero, ou seja, as coordenadas espaciais serem não comutativas. Surge também essa possibilidade. Desenvolve esse modelo que engloba todos os modelos atuais. Está ruim? André, desculpa. Oi. É que você já está com 1h20 e poucos de seminário, talvez a gente podia... Tá, vou acabar agora. Não, vou acabar agora mesmo, então. 5 minutos. Beleza. Que realmente eu fui... Tem um tempinho para o pessoal quiser discutir alguma coisa? Não, tá certo, tá beleza. Então, o ponto assim, que eu quero falar aqui é que a gente consegue desenvolver um modelo geral bastante para englobar todas as possibilidades que tem na literatura. Um modelo mais unificado para isso. Aí tem todos os detalhes matemáticos, não precisa entrar nos detalhes aqui não, mas o ponto é um artigo que eu escrevi e está submetido como um artigo de revisão. Eu tentei o quê? Pegar tudo que foi construído aí na área, até para eu conseguir me inteirar dela e gerar o que eu pretendo para o futuro, mas em um arcabouço mais unificado. Então, pulando assim, várias coisas, né? O que a gente conseguiu aí, então, assim, um ponto interessante é com esse modelo unificado, compilar realmente quais são os limites experimentais que a gente tem atualmente. Então, tem várias fontes aí, né? Vários experimentos já foram realizados, mas sem muita clareza no que eles estão implicando, e aqui a gente compilou eles. A gente coloca o modelo em termos de alguns parâmetros básicos, seriam parâmetros com correção de primeira ordem, correção de segunda ordem, no momento linear. Para o princípio da incerteza, né? A gente tem vários sistemas experimentais. Osciladores mecânicos, então a gente tem os melhores limites. Níveis de energia atômico, de onde você pode tirar outros limites interessantes. E a gente tem também limites experimentais que vêm de sistemas gravitacionais, onde são tirados, assim, que foram obtidos de modo meio que fenomenológico, no sentido de pegar a ideia do microscópio de Heisenberg, escrever um princípio da certeza em termos da energia do fóton, que foi usado para iluminar o buraco negro, né? Usar o princípio da equipartição, chegar na temperatura de Hawking com correções devido a uma escala fundamental de comprimento, vai-se então para vários sistemas clássicos, né, de gravitação, com limites bem estabelecidos, para daí tirar os limites sobre as correções quânticas, né? Então, desculpa ter sido rapidinho essa parte aí também, mas é uma parte interessante. Mas para fechar, tudo isso foi sobre modelos isotrópicos, né? Onde incertezas que surgiriam, assim, escalas básicas de incerteza, escalas básicas de comprimento, que vão gerar incertezas mínimas, ocorrem de maneira isotrópica no seu modelo. Mas é uma possibilidade a gente considerar que não, que as incertezas, por exemplo, ao longo de uma direção, são de alguma forma diferentes, intrinsecamente diferentes da incerteza em outra direção. Pela existência, às vezes, de uma anisotropia no espaço, né? Então, isso é algo que não foi considerado na literatura ainda, que eu estou querendo, é isso que eu estou tentando ultimamente, de alguma forma relacionar modelos com comprimento fundamental com modelos que apresentam anisotropia espaço-temporal, ou seja, conectar com quebras da simetria de Lorentz. O que eu vou tentando fazer é pegar modelos, vamos colocar assim, bem estudados, de princípio da incerteza generalizado, e de alguma forma estender eles para considerar que os parâmetros de escala fundamental, esse beta, por exemplo, de alguma forma eles seriam, vamos colocar assim, vetores ou tensores de fundo que geram uma anisotropia.
A gente tem várias coisas interessantes, né? Que é generalizar os modelos isotrópicos para modelos anisotrópicos, considerar o efeito de transformações canônicas no seu modelo, que é um detalhe teórico, mas de importância muito grande, determinar como você usar os estados do X nesse tipo de situação, prever hamiltonianas para poder ir para comparação com o experimento, como conectar isso com os modelos com quebra de simetria de Lorentz e por aí vai, né? Mas como eu já passei em excesso no tempo, deve ficar para outra hora, né? Então, gostaria de terminar por aqui. E claro, agradeço de novo pela oportunidade. E mais uma vez, desculpa que eu realmente perdi a noção do tempo aqui, né? Talvez eu estendi demais no comecinho, mas eu espero ter dado para dar uma breve ideia, né? Mesmo que superficial, do que vem me interessando atualmente. Tá certo? Então, obrigado, irmão. Tranquilo, André. Obrigado você. Bom, vamos agradecer aí, né, uma palminha online aí para. No Zoom tem como colocar uma mãozinha assim, né? Uhum. Mas aqui a gente faz um barulhinho aí. Tá certo. Legal, muito bacana. Essa ideia de, só aproveitando essa reta final aí, geralmente se quebra a simetria de Lorentz com campo de fundo, né? Isso. É meio que essa ideia que você está tentando aí, né? É exatamente. É porque todos os modelos atualmente que consideram uma escala fundamental de comprimento sempre considera uma mecânica quântica isotrópica, né? Ou seja, você pega a mecânica quântica tradicional, isso tudo que você faz é adicionar uma escala fundamental de comprimento, né? Uhum. Mas, vamos colocar assim, se existe uma anisotropia no espaço, ela pode ser considerada no referencial em que ela é isotrópica. Mas se eu mudar de referencial, ela vai ficar anisotrópica, por exemplo. Tá certo? Então, o que eu tento fazer é generalizar essa ideia atual, né? Tentar pegar algo que tem um comprimento fundamental, mas também pode ser anisotrópico. Ok? Aí que eu estou assim, encontrando várias dificuldades, né? Mas é nisso que eu estou investindo atualmente. Legal. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Os alunos estão ali assim, poxa, a gente está aprendendo que o princípio da incerteza é verdade, aí o cara vem e fala que mudar isso, né? já está querendo mudar ele, pô. Mas aquele beta que você colocou lá, né, o limite dele é 10 a 6 vezes a escala de Planck, né? A de Planck é 10 a menos 6. É 10 a menos 6 vezes o comprimento de Planck. 10 a menos 33, Isso, o mais ou comprimento de menos. Planck, que é 10 a menos 35, né? Isso, 35. Então 10 a menos 29. Por meio, assim, claro, de certo modo indireto, que eles conseguem atualmente acessar em experimento é a escala de comprimento da ordem de 10 a menos 29. 10 a menos 29. Uhum. Então, assim, se for ver, assim, o legal é que se for ver, assim, são experimentos extremamente precisos, né? Conseguir acessar escalas da ordem de 10 a menos 29, né? Claro, assim, de certo modo é indireto, né? Porque, em geral, eles pegam, vamos supor, um sistema de um oscilador, mais simples for pensar um oscilador harmônico, e as diferenças nos níveis de energia, por exemplo. Né? Aí daí inferem quanto que seria o comprimento, né? O comprimento mínimo, vamos colocar, né? Mas ainda Os assim é alunos muito terem preciso. noção de quão pequeno isso, né? O núcleo tem um Fermi, né? A gente está falando de 10 a menos 15. Isso. O núcleo, né? Então a gente está falando de algo como 10 a menos 15. Dividido por 10 a 14, né? 15 ordens de magnitude menor do que o núcleo, né? Uhum. É algo. Mas o Nadson levantou a mão aqui. Sim, sim. E aí, professor, tudo bem? Pela apresentação. Obrigado, Nath. Queria fazer só uma pergunta, né? Tirar uma dúvida, porque essas teorias que são propostas para fazer essa unificação da gravitação e da quântica, né? A gente aí tem uma boa opção que seria a teoria das cordas.
Sim. No caso, o problema mais que eu imagino que seja só questão mesmo de observação, que é uma teoria quase que puramente matemática. E eu queria saber se essa teoria que o senhor apresentou, ela seria uma boa concorrente para a teoria das cordas. Então, porque a teoria das cordas tem esse problema também de encontrar essa supersimetria. sim. A gente observar essa supersimetria. E ela é difícil a gente observar. Por exemplo, a gente tem o costume, né, a forma mais comum é a gente observar o elétron como uma partícula. Na teoria da corda, a gente tem que imaginar algumas cordas vibrantes e tal, né, determinada frequência. Eu queria saber se seria uma boa concorrente para a teoria das cordas. Então, o que se tem, vamos colocar assim, nessa busca, né, pelos efeitos quânticos da gravitação, a gente tem, vamos colocar assim, teorias como teoria de cordas, a loop quantum gravity, outras, né, que tentam ser teorias fundamentais. Eles vão partir de princípios fundamentais e criar todo um novo arcabouço teórico para buscar essa unificação, né, de quântica com gravitação. Quando a gente pega a proposta que eu discuti hoje, não é uma proposta de uma teoria fundamental, é uma proposta fenomenológica, que é a seguinte: vamos alterar um pouquinho as coisas que a gente já conhece bem e ver se essas pequenas alterações são de fato encontradas na natureza. Então, se tu repare que nenhuma hora eu apresentei uma teoria fundamental para vocês. Eu só propus o quê? Pega o computador de X e P e muda ele um pouquinho. Vamos ver as consequências disso. E buscar essas consequências de modo experimental. O que significa essa abordagem? Significa, basicamente, a gente fica um pé num chão seguro, que é o convencional, e o outro pé ciscando no escuro. Se a gente ciscar no escuro e der sorte, conseguir encontrar algo lá, a gente consegue, a partir daí, buscar, assim, construir uma teoria robusta, por exemplo. Porque teoria de cordas, por exemplo, ela esbarra nesse problema experimental. Ela não consegue fazer uma previsão experimental única. Vamos colocar assim, pode ir, de fato, testar e se encontrar cordas, não é, etc. e tal. Então, tá um pouco distante, tá certo, do campo da realidade, vamos colocar assim, está muito no campo da teoria totalmente abstrata, né, vamos colocar assim. Enquanto que essas outras propostas, como que eu apresentei hoje, ou os modelos com quebra de simetria de Lorentz, eles são vamos ficar no conhecido, mas um pouquinho diferente, que pode ser de fato acessado no experimento. Então não são exatamente concorrentes, não. Eu diria que os dois andam lado a lado, tá certo? Por exemplo, a teoria de cordas, atualmente ela é tão geral, vamos colocar assim, que ela também prevê a possibilidade de uma modificação no princípio de Heisenberg. Então, o que eu apresentei hoje está incluído em uma das várias previsões da teoria de cordas. Tá certo? O problema, claro, que a teoria de cordas não faz somente uma previsão, faz várias previsões e várias delas uma contra a outra, porque é um modelo em aberto ainda. Entendi. Obrigado. Nada. Legal. Alguma outra pergunta? Bom, pessoal, eu acho que, André, é isso, né? A gente está se aproximando aí do horário de meio-dia. Américo apareceu aí. Obrigado, André. Eu hoje tenho que me desculpar, é que eu estou com a organização do Congresso de Metrologia e está chegando a data e hoje eu tive que acabar resolvendo 500 mil problemas do Congresso, porque eu sou coordenador geral. Então, eu acompanhei lateralmente o seu seminário. Né? Como eu sou um físico clássico, eu sempre fico muito assustado com essas coisas todas, assim, incertezas, etc. Mas como eu sou metrologista, incerteza é algo que faz parte do meu universo. Mas obrigado, André, desculpa mais uma vez. Eu que agradeço, Américo, valeu. E eu já encontrei o André pessoalmente, quero dizer para vocês que eu sei que existe de fato o André. Tá certo? De fato, eu estou aqui. Tá certo? Ao contrário de vocês que só conhecem o André online, eu conheço o André fisicamente. Ele existe e é deterministicamente encontrável.
É isso aí. Beleza, pessoal. Bom, vamos encerrar então. André, obrigado, tá? Mano, obrigado, Legal, cara. Obrigado pela oportunidade Primeira de muitas aí. Sim, certamente. Prepara para o churrasco aí dos professores, tá? Começar a esquentar já. Tá certo. Gente, então eu vou desejar a todos bom resto de semana aí, tá? Vou parar a gravação aqui agora.